Coerção, palavrões e a miséria cultural imposta por intelectuais servos da elite. Por Olavo de Carvalho. 17 de setembro de 2020. Só agora vi um artigo de novembro de 2019 em que um articulista anônimo da Gazeta do Povo, do Paraná, chamava o Gustavo Corsão de o Olavo de Carvalho dos anos 60, com esta amável ressalva, sem os palavrões. Sempre fui leitor e admirador do Corsão, mas qualquer semelhança entre nós é aparência enganosa, puramente jornalística. No jornalismo brasileiro é tão raro surgir algum católico anticomunista que, se aparecem logo dois, a impressão geral é a de que se trata de duas versões da mesma pessoa. É pura superficialidade, e aí termina toda a semelhança. O Corsão, conhecedor extenso e profundo da doutrina católica, coisa que nunca fui, deu a toda a sua carreira o sentido explícito de uma apologia da fé, coisa que sempre considerei estar imensamente acima da minha capacidade. Tudo o que desejei na vida foi investigar certas questões, seja de filosofia, seja da cena política, buscando não a defesa deste ou daquele corpo de princípios e valores, mas a simples solução de alguma dificuldade cognitiva, o esclarecimento de alguma obscuridade. Mesmo nos meus artigos mais frequentemente rotulados de polêmicos, aqueles que dediquei ao Foro de São Paulo, nunca discursei na clave do contra e a favor, mas busquei apenas trazer à luz um conjunto de dados essenciais que a mídia e a classe política ocultaram durante 16 anos, e sem o qual nada se poderia compreender da política brasileira e latino-americana. Na área filosófica, o Corsão foi sempre um aristotélico tomista de carteirinha, coisa que nunca me ocorreu tentar ser, e um discípulo devoto do Jacques Maritain, pensador que jamais levei muito a sério nem mesmo como porta-voz do pensamento escolástico do século XX, função na qual o campeão dos campeões, na minha opinião, foi o ainda injustamente mal conhecido padre André Marque. Por fim, os palavrões. Quem vê neles um traço saliente da minha pessoa revela apenas jamais ter lido os meus livros, nos quais eles estão despoderadamente ausentes, e ter antes sabido de mim só por programas de rádio e posts do Facebook. Os que assim agem não são interlocutores intelectuais sérios e sim apenas desprezíveis subjornalistas, citando. Publicado em 28 de julho. Uma distinção fundamental, e que manifestamente escapa a todos os palpiteiros que opinam sobre mim na mídia e na quase totalidade do mundo acadêmico, é a que existe entre um pensador conservador, dedicado essencialmente à exposição e defesa de ideais conservadores, e um filósofo propriamente dito, cuja esfera de interesses e realizações transcende infinitamente a do conservadorismo, o qual entra aí como uma parte apenas, e não como o centro vivo articulador do conjunto. Tal é, por exemplo, a diferença entre Russell Kirk e Eric Voegelin, ou entre Edmund Burke e Samuel Taylor Coleridge. Não vejo, por exemplo, como denominar de doutrinas conservadoras, ou anticonservadoras, as minhas análises de Aristóteles e Descartes, e menos ainda os meus longos estudos sobre o conhecimento por presença, tão destramente resumidos no livro do Ronald Robson a sair em breve pela Vide. Como a luta ideológica é o interesse maior ou único daqueles palpiteiros midiáticos e acadêmicos, eles mapeiam o meu pensamento pelo formato do deles próprios, colocando no centro e topo do meu o que é somente o deles próprios, e assim me reduzindo à sua própria e minguada estatura. Desde que surgiu o tipo do intelectual moderno, sobretudo a partir do século XVIII, uma cena reaparece de tempos em tempos no cenário histórico. Um vasto grupo de intelectuais próximos dos centros de poder político e econômico instauram, sob pretextos humanitários e moralizantes, um padrão de uniformidade medíocre, com todo um vocabulário de chavões e estereótipos, em nome do qual perseguem e sufocam os espíritos criadores da arte e da filosofa, chegando, nos casos mais extremos, a bani-los da vida pública e enviá-los ao cárcere ou mesmo a matá-los. Isso está acontecendo no Brasil exatamente agora. Quem ainda lê aqueles palhaços que nos anos 90 faziam poses de superioridade infinita ao falar de mim? Com capa e título vagamente copiados de livros meus, a obra magna do tal Meteoro Brasil foi concebida para fingir-se de crítica eruditíssima ao meu trabalho, mas, 1. Não discute uma única ideia minha, 2. Não cita o meu nome. Uma palhaçada. Hoje em dia,
o valor universal de uma obra significa a sua aceitação por todos os mercados. O capitalismo que se afirma como juiz supremo acima de todos os valores não econômicos é o capitalismo que os comunistas amam, a mais vasta força imbecilizante que já se viu no mundo. Há décadas os intelectuais de esquerda fogem do debate e se escondem por trás de patrocinadores capitalistas. Admiradores de Sartre, Habermas, Adorno e similares só são porque privados de contato com verdadeiros filósofos. O esquerdismo é uma cultura de interesses especiais, que aprisiona seus devotos num círculo estreito de intercomunicações, fechando-lhes o acesso à cultura maior. Toda a universidade brasileira é isso, todo direito brasileiro é isso, todo jornalismo brasileiro é isso. Sempre me horrorizou o número de estudantes que chegavam aos meus cursos trazendo diplomas universitários e ignorando tudo da história de suas próprias disciplinas, advogados que nunca tinham ouvido falar de Gino Petroni ou Giorgio Del Vecchio, psicólogos que ignoravam Paul Diel ou economistas que não tinham a menor ideia de quem havia sido Werner Sombart. Não há limites para o desprezo que sinto por moleques semi-analfabetos que me cobram um diploma universitário. Todo diploma universitário, no Brasil, é fraude.